sejam bem-vindos ao webinar do DB Express com o tema Soluções em Saúde e Apoio Diagnóstico Completo. Eu me chamo Isabela Ortiz, sou gerente de produtos da unidade DB Molecular e DB Patologia e hoje eu estou aqui com o Rodrigo Chitolina, que é o responsável por essa nova linha. Rodrigo, primeiramente, muito obrigada por aceitar nosso convite da Universidade Corporativa do DB. É um prazer falar com você. E fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Perfeito, muito obrigado, Isa. Obrigado a todas as pessoas que estão participando. Bom, como a Isa comentou, meu nome é Rodrigo. Eu estou junto com o DB Molecular e o DB Patologia, frente a esse novo projeto, esse DB Express, então essa linha de exames, essas soluções em saúde, que a gente visa trazer um apoio diagnóstico completo. Então, além de todo o apoio laboratorial que o DB já tem, agora a gente está trazendo essa solução em saúde para trazer um apoio diagnóstico cada vez mais completo para todos os personagens dentro da jornada de saúde. Rodrigo, então vamos contextualizar as pessoas sobre o cenário da saúde e as principais intercorrências e problemas que a gente mapeou e que levou à iniciativa, desse projeto. Bom, Izzy, quais são esses problemas e intercorrências que a gente mapeou na área da saúde? A gente pode ter desde uma simples diarreia cometendo essa população, esses pacientes, mas a gente pode ter também alguns casos mais graves, como a questão de uma sepse, até mesmo levando à mortalidade desses pacientes. Então hoje a gente entende que tem, além de todas essas enfermidades, outros cenários dentro da área da saúde se desenrolam, por exemplo, o surgimento de resistências, selecionamos organismos que possam estar resistentes cada vez mais à linha de fármacos que nós temos hoje. E o que isso faz? Então, através de todos esses problemas e intercorrências, o que nós temos como principal? Uma questão de uma neutropenia, então podemos ter casos graves onde isso leva para uma neutropenia, levando a infecções oportunistas e agravamento de casos. E dentro da área da saúde, a gente se depara com um verdadeiro quebra-cabeça. O que tem, então? Quais são os sintomas? É uma bactéria? É um vírus? É um fungo? Que intercorrências que isso pode levar? Então, os médicos, os profissionais da área da saúde precisam ter escolhas, precisam tomar essas decisões. Só que para tomar essas decisões, a gente precisa de evidências. Por quê? Todo esse quebra-cabeça do paciente, a família que está por trás, a gente entende que por trás de tudo isso, nesse momento de decisões rápidas e busca de evidências, esse quebra-cabeça se junta como um todo, porque por trás disso nós temos um paciente, por trás disso nós temos uma vida que depende dessas nossas tomadas de atitude muito rápidas. Porque se nós formos olhar então o que está acontecendo nesse momento de decisões rápidas, quanto mais o tempo passa, Isa, a gente entende que as chances de vida, até a própria chance de cura desses pacientes podem diminuir, mas olhando num perfil econômico, quanto mais esse tempo passa, os custos aumentam também dentro das instituições e não falando só em custos financeiros, os próprios custos emocionais que a gente tem com os familiares que estão acompanhando esse paciente. Rô, você citou sobre as evidências e também sobre a conduta rápida que eles precisam diante desses casos. E quais foram as necessidades mapeadas? Quais são esses problemas de saúde mais evidentes? Bom, Isa, a gente sabe que na área da saúde a gente tem, os diagnósticos evoluíram muito. A própria microbiologia evoluiu muito, a gente tem muitas automações, análises clínicas tradicional traz resultados muito rápido. Contudo, existem algumas metodologias que a gente ainda demanda o tempo de crescimento desse patógeno e muitas vezes esse tempo de crescimento pode não estar atendendo. Além disso, a forma de fazer esse diagnóstico. A gente viu com a pandemia do Covid que é sim possível trazer um diagnóstico molecular muito rápido, o DB colocou isso no mercado, esse prazo muito curto de fazer essa liberação e isso pode ser e deve ser aplicado para as outras áreas. Então, o que a gente mapeou como necessidades? A gente precisa, Isa, trabalhar com uma medicina personalizada. O que é essa medicina personalizada? Um diagnóstico correto, que leve a um medicamento correto, mas mais do que isso, precisa ser para o paciente certo e no tempo certo. Nós podemos estar perdendo o time de trazer esse diagnóstico e trazer essa medicação adequada para esses pacientes, porque o tempo de laudo não está atendendo ao médico lá na ponta. Quando a gente fala de medicina personalizada, muitas vezes até os profissionais da área associam isso a alta complexidade e esquecem que dentro de commodities, dentro da infectologia, é tão importante quanto, Então, acho que esse é um ponto bacana da gente discutir aqui. Exatamente. A gente tem hoje as metodologias, a gente sabe a alta complexidade tem chegado cada vez mais, mas a gente está trazendo junto com a linha do DB Express, Isa, a parte junto com o DB Mol, DB Patol, essa celeridade, essa medicina personalizada
personalizada, o tempo correto precisa ser aplicado. Então o tempo de laudo é o nosso diferencial. E junto com essa solução do DB Express é isso que a gente está trazendo. Por quê? Além de tudo isso que a gente já comentou, que outras necessidades nós temos? Vamos pegar, por exemplo, uma situação de um paciente que está internado, uma situação de um paciente oncológico que demanda uma atenção especializada. Então esses pacientes que estão dentro de uma rotina hospitalar internados visam prazo. O médico precisa desse prazo, então a gente precisa dessa atenção especializada. Por quê? Além desse paciente estar passando por um tratamento, por exemplo, para oncologia, um tratamento oncológico, estamos trazendo para esse paciente esse conforto na questão da oncologia, só que esse próprio tratamento também pode levar a algum tipo de imunossupressão, pode suprimir esse sistema imunológico e com isso ele pode estar favorável a sofrer outras infecções oportunistas que levam então muitas vezes à mortalidade, que não o próprio câncer em si nesse exemplo. Tá? E o que nós temos? Então, qual que é a real necessidade da área da saúde? A gente precisa dessa assistência e controle de infecções e agravos na saúde, mas nas diversas etapas do tratamento. Como que a gente traz isso? Através da medicina personalizada, através desse diagnóstico preciso, desse tempo de resposta rápido. E você comentou, né, a gente tem hoje testes de alta complexidade. Dentro da própria biologia molecular, a própria PCR em tempo real, PCR seguida de hibridação, que ficou muito mais difundida hoje com o Covid, a gente entende que tem esse tempo de resposta, mas às vezes a forma como os laboratórios estão entregando esses resultados não está atendendo. E é essa solução que o DB Express quer trazer, essa celeridade com o que já existe. A gente vai aumentar a produtividade, a gente vai aumentar a eficiência desses laboratórios e aumentar essa produtividade e eficiência dentro das instituições de saúde como um todo. É sobre isso agora que eu quero falar. Falamos das necessidades, problemas e intercorrências, vamos focar então na solução. Apresenta pra gente quais são as soluções, né, baseado no que esse projeto foi pautado e o que a gente vai entregar para os nossos clientes. Perfeito. Então vamos contar uma historinha aqui, né, baseado nessa nossa necessidade. A gente já comentou, então, a gente tem um momento de decisões rápidas e busca de evidências. Então vamos pensar que nós estamos trabalhando com esse paciente internado, né, vamos usar novamente a parte da oncologia, um paciente oncológico. Numa situação que o paciente chega com um caso de febre, entra no estado febril, isso pode levar a uma neutropenia, a classe médica, a área da saúde precisa tomar providências imediatas. Então se entra assim com um tratamento empírico, isso se faz necessário porque a gente tem que dar um suporte assistencial de imediato e aí com isso a gente começa a fazer exames. Os exames laboratoriais dentro da própria análises clínicas, a própria parte dos exames de cultura, de microbiologia, os exames de imagem. Quando a gente consegue resolver isso já com os primeiros exames, a própria medicação mais empírica, isso é ótimo, a gente trava então aquela descida da curva de saúde desse paciente. Mas às vezes pode ser que essas infecções se persistam e aí a gente volta para uma nova rodada ali depois de 2, 3, 4 dias. Poxa, não tivemos então um resultado adequado, né? A microbiologia ainda não nos trouxe esse resultado porque a gente tem esse tempo de cultivo dos patógenos. Poxa, vamos mudar a medicação? Vamos mudar a medicação, mas vamos fazer mais exames, vamos colocar mais exames de análises clínicas, a gente sabe que esses exames saem um resultado mais rápido, mas às vezes a cultura ainda não saiu esse resultado. E a gente fica nessa corrida contra o tempo, sempre buscando evidências para poder nortear a conduta médica, para poder saber qual que é o melhor antibiótico que vai ser colocado, a gente precisa deixar esse paciente isolado, não precisa deixar esse paciente isolado. Então, ao longo dessa jornada, ao longo da história de vida desse paciente, nós temos o quê? Os exames laboratoriais, quando nós falamos de análises clínicas tradicionais, os laudos, os resultados hoje são muito rápidos, né? Hoje o DB aí já atingiu marcas de 15 milhões de exames em um único mês, graças a toda essa estrutura, né, toda a tecnologia que é colocada. Só que quando a gente parte para a parte das culturas microbiológicas, muitas vezes esses resultados não são rápidos. Não que eles não sejam eficientes e não sejam precisos, eles são. Mas aqui a gente está factível a esperar o tempo de crescimento desses patógenos. Então nós temos sim laudos que demoram um pouco mais de tempo, por quê? Porque a gente precisa esperar o tempo de vida desse patógeno, esse tempo de cultivo, esse tempo até mesmo do antibiograma que a gente precisa fazer. E é aqui que a gente está trazendo então as soluções do DB Express. Então toda essa nossa necessidade dessa assistência e controle das infecções e agravos, esse diagnóstico preciso e esse tempo de resposta rápido, dentro dessa área da microbiologia nós estamos trazendo as soluções do DB Express. É trazer celeridade para a identificação desses patógenos que possam estar acometendo esses pacientes. Pessoal, caso surja dúvidas ao longo desse bate-papo, utilizem os canais da UniDB para enviar sugestões sobre o tema e dúvidas aí pertinentes também à nossa nova linha. Rô, então diante dessas soluções,
como que vai ser esse workflow do DB Express? O que a gente vai entregar? Quais são os diferenciais? De que forma isso vai ser feito? Bom, Isa, o que é o nosso fluxo de trabalho dentro do DB Express? Então, qual que é esse nosso workflow dessas soluções? São exames, são soluções moleculares que priorizam o fluxo de urgência e emergência, visando essa liberação rápida do laudo lá para o médico. A gente entende que muitas vezes o paciente fez essa coleta dessa amostra, para o laboratório ele coletou essa amostra, já encaminhou para nós do DB, essa jornada mais ou menos acaba. Mas lá na ponta, esse médico, esse paciente precisam desse laudo mais rápido. Então, qual que é o fluxo de trabalho do DB Express? Então, todo o nosso processo, desde o recebimento da amostra, o processo de triagem, a própria parte de processamento, a análise e a liberação, todo esse fluxo acontece em poucas horas. Temos um laudo liberado em até 24 horas para todos os exames dessa linha. Outro diferencial muito grande, Isa, que a gente está trazendo com o DB Express é o seguinte: da parte dos exames, nós temos procurado colocar uma gama de amostras, né? Não adianta nada a gente trazer soluções maravilhosas se os tipos de amostras que a gente disponibiliza para a área da saúde para serem testados, isso não nos atende. Então, todos os exames têm uma gama de amostras, procuramos trabalhar sempre com amostras diretas, de tal forma que, a partir da coleta, não precise fazer um enriquecimento, já possa ser encaminhado para o DB para já fazer, então, esse processamento. E, óbvio, amostras de fácil coleta. Então, todas as amostras que a gente vai conversar aqui dentro das soluções já são amostras da rotina hospitalar, já são amostras da rotina dos laboratórios. Não é nada de novo do que a gente tem na área da saúde, mas o novo é a forma da gente fazer esse diagnóstico. E mais do que isso, Isa, toda essa parte da liberação muito rápida está associada a uma alta capacidade diagnóstica. Todos os nossos exames são baseados em múltiplas detecções. A gente vai ver que a gente tem exames onde uma única amostra a gente consegue detectar até mesmo 24 patógenos. Então a gente traz essa celeridade. Com uma amostra a gente dá o resultado de 24 exames diferentes. E óbvio, tudo isso associado à sensibilidade e à especificidade que a gente tem com as técnicas de biologia molecular. Esse fluxo de urgência, evidentemente, é muito necessário. 24 horas eu acho que é o prazo assim, ideal, né, para muitas situações. E essa solução, onde ela pode ser mais aplicada? Você vê locais, além dos hospitais, obviamente, mas em quais áreas isso cabe melhor, isso já atende de pronto? Bom, Isa, hoje a gente tem dentro do DB Express implementados já 5 grandes áreas em soluções, né? Quais são essas áreas que nós temos? Temos uma parte de soluções moleculares voltadas para infecções oportunistas em transplantes, voltado para a rotina hospitalar, mas dentro da população em geral, uma solução muito voltada para a saúde sexual e reprodutiva, uma linha bem voltada para emergências, a parte das infecções respiratórias, a gente sabe, né, já logo mais estamos entrando de novo no período de inverno, essas infecções respiratórias acabam aumentando, e hoje a gente tem Covid, tem influenza, tem sincicial, e cada um desses vírus tem necessidades diferentes, ou às vezes a gente precisa saber qual é esse vírus que pode permitir com que a mãe vá para casa com seu filho com tranquilidade, que não vai ter um nível de agravo. E até mesmo a parte das arboviroses. A gente entende, né, dentro do Brasil, nós somos endêmicos para dengue, zika e chikungunya, e a gente precisa desses diagnósticos cada vez mais precisos, tanto para a parte do diagnóstico, mas também para a parte epidemiológica, que é tão importante para a gente fazer as nossas definições na área da saúde. Você comentou desses 5 pilares e eu acredito que as emergências, as infecções respiratórias, oportunistas, até mesmo as arboviroses, são bem claras para a maioria dos nossos clientes. Mas quando a gente fala na saúde sexual e reprodutiva, esse conceito de urgência ainda não é bem estabelecido. Você poderia comentar um pouquinho sobre essa aplicabilidade? Então, o porquê que um prazo de 24 horas para esses exames de doença sexualmente transmissível, dentro dessa área, se faz hoje necessário? Tem, sim, também esse apelo clínico? Claro. Hoje a gente sabe que ninguém morre de uma IST mais, né? Mas a gente tem que ter muita ciência que essas ISTs, 70% delas são assintomáticas. Mas isso não quer dizer que elas não estejam circulando, não quer dizer que elas levem um tipo de agravo. Então, se nós não termos um laudo liberado rápido, o médico não sabe exatamente qual é o tipo de antibiótico que precisa. Obviamente, a gente sabe que tem antibióticos mais de amplo espectro que acabam funcionando, só que se a pessoa nem sabe que ela está infectada, ela acaba sendo um multiplicador. Ela continua com essa cadeia de transmissão. E aí a gente precisa entender que algumas pessoas não vão ter realmente sintomas, mas a gente pode ter sintomas. Um caso que a gente tem procurado tratar muito é essa parte de saúde sexual e reprodutiva. Vamos pensar numa mãe gestante, né? Essas mães têm todos os acompanhamentos pré-natal, só que muitas vezes, por essas ISTs serem assintomáticas, não se faz nenhuma pesquisa. Mas existem casos de prematuridade.
e são relacionadas a essas ISTs. É uma doença, um patógeno que dificilmente leva à morte, mas para uma gestante que venha a contrair essa infecção, que pode estar assintomática, mas começa a se desenvolver no corpo dessa mãe, isso leva a uma prematuridade, a um caso de prematuridade. Isa, quanto custa um bebê prematuro dentro de uma instituição? Pensando em custos, internamentos, esse isolamento, e mais do que isso, quanto custa para essa família ter esse bebê prematuro? Qual é o impacto social que isso tem e emocional, que é uma doença que a gente tem diagnóstico. Só que a gente não pode mais se dar ao luxo de esperar 5, 6, 7 dias, dependendo às vezes até 10 dias. A gente tem hoje ferramentas, a gente tem fluxos que permitem essa definição. E aí para os próprios médicos nas clínicas, né, tendo essa parceria com os laboratórios que atendem através do DB Express, você faz a consulta hoje, você manda essa amostra, você tem esse resultado em até 24 horas, ele já sabe qual é a melhor tratativa. Né? A gente sabe para saúde masculina o homem geralmente vai só quando está muito mal. E aí, quando está muito mal, ele quer uma solução. Ele não vai aceitar um resultado de uma microbiologia que vai levar ali seus 5, 7 dias. Ele não vai querer esperar 5, 7 dias para saber qual é o medicamento que ele vai tomar. Então, o médico entra com um medicamento que pode funcionar ou não. Se funciona, ótimo. Se não funciona, esse paciente tem que retornar. Pode ser que esse paciente nem volte para esse médico, para essa clínica, porque ele vai se sentir que não foi eficiente essa tratativa clínica, e possa procurar outro. Então, essa diferença de atendimento que a gente traz com o DB Express também beneficia, então, a esses médicos, beneficia a área da saúde como um todo, até mesmo para essa parte sexual e reprodutiva. Ótimo. E qual é o portfólio que a gente tem para suprir essas 5 áreas hoje pela linha DB Express? Vamos entrar um pouquinho dentro de quais são os exames nessas soluções. A gente até faz uma brincadeira aqui dentro do DB Express. A gente não vende exames, Isa. A gente vende soluções, porque a gente está preocupado com a jornada de vida do paciente como um todo. Vamos falar então primeiro sobre essas soluções, são as nossas infecções oportunistas em transplantes. Hoje nós temos 5 grandes soluções, 5 grandes exames, tá? Desde exames quantitativos quanto exames qualitativos. Então, dentro da rotina de transplante dentro do hospital, pacientes transplantados, a gente precisa fazer detecção e monitoramento, tanto do CMV, do EBV, do BK poliomavírus e do próprio vírus herpes humano tipo 6. A gente tem também a situação do adenovírus que a gente precisa. E por que disso, né? É muito presente na literatura, a gente entende. Um paciente transplantado que está em acompanhamento precisa ter esse monitoramento dessa carga viral, tem que ter essa quantificação. Por quê? Aumentos expressivos dessa carga podem requerer com que o médico precise entrar com tratamento. Né? No caso do CMV, entrar com ganciclovir. Se o médico não tem esse resultado rápido, levou lá 5, 6, 7 dias, dificilmente o médico vai esperar esse tempo, sabendo que pode ter um risco desse paciente piorar, pode ter um risco dele perder esse enxerto, e ele entra com o tratamento. E uma vez que a gente entra com o tratamento do ganciclovir, é um tratamento que começa e tem que durar 21 dias. Uma dose aí que está variando de 200 a 250 reais. Quanto custa esse medicamento ao longo desses 20, 21 dias? Mais do que essa questão de custo. A gente sabe que existem pacientes em torno de 30% que não precisam de fato desse tratamento. Não precisa entrar. Mas por que o médico entra? Porque o laudo não chegou no momento que ele precisa. Lembrando lá das nossas chaves da medicina diagnóstica. A gente tem talvez uma conduta clínica, uma iniciativa clínica, sabe que é um CMV, sabe qual que é o medicamento. Mas será que esse é o paciente certo? A gente não sabe, porque o tempo diagnóstico não foi correto. Não foi entregue no tempo que a gente precisava. E aí a gente pode puxar disso, esse paciente entrou em tratamento, não era talvez necessário, podemos ter situações de começar a selecionar organismos resistentes, então a gente puxa para toda a parte de resistência que isso pode gerar, e aí lá no próximo momento, quando ele pode ser de fato necessário, pode ser que esse tratamento deixe de funcionar. Então, dentro desse nosso fluxo do DB Express, esse prazo é essencial, esse tempo de resposta rápida é essencial, porque dias não atendem ao médico, não atendem esse paciente. Um paciente transplantado tem toda uma história de vida que precisa ser muito bem cuidada. Para a parte das infecções respiratórias, né? Então a gente já comentou assim, está chegando aí já os períodos frios novamente. O que nós temos dentro das infecções respiratórias? Hoje nós temos 2 grandes painéis. Então, um painel de vírus respiratórios e bactérias que detectam 24 patógenos. Qual que é o diferencial desse nosso painel? É uma única amostra que a gente detecta os principais vírus, mas também bactérias, como Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis e até mesmo Mycoplasma pneumoniae.
Hoje nós temos como amostras validadas suave, aspirado nasofaríngeo e aquela situação que eu falei, por que a gente tem procurado trabalhar com essas amostras? Vamos imaginar que seja um paciente que está internado. Já tem um sítio ativo, provavelmente uma infecção de trato respiratório mais inferior, que a gente precisa fazer essa busca. Se esse paciente já está internado, já está entubado, a gente consegue coletar esse lavado e identificar. Porque talvez uma coleta de um swab numa via respiratória superior já não dê mais positivo, mas numa via respiratória inferior isso pode funcionar. Aí a gente vai falar, né, Isa, poxa, mas vírus muitas vezes não tem tratamento. Realmente, hoje a gente tem um tratamento para influenza, com o Tamiflu, só que se a gente não dá esse diagnóstico num tempo correto, o medicamento já não funciona. Mas vamos pensar no lado dos custos emocionais, né? Vamos pensar na realidade de um hospital pediátrico num pronto atendimento. As aulas voltaram agora, no Brasil a gente entende, né, as crianças vão voltar, vai ficar doente, pode ser que se infecte essas crianças com uma influenza, um sincicial, que é preocupante realmente para a saúde dessas crianças, sim, pode ser, mas às vezes pode ser um parainfluenza, pode ser um metapneumovírus que também causa esses sintomas respiratórios. O que esse painel traz de vantagens? Vamos falar primeiro para a mãe. Poxa mãe, ó, seu filho realmente está mal, mas é um vírus, é uma bactéria, é mais tranquilo. Mãe, pode ir para casa, toma esse remédio aqui, a gente sabe que vai funcionar e pode ficar calma. O que traz de vantagens para os hospitais? A gente entende que acaba tendo uma gama grande de pacientes que estão ali preocupados, esses pais estão preocupados, e aí esses pais estão sobrecarregando esse hospital. Os funcionários do hospital precisam dar esse atendimento. O médico, se ele não tem o resultado de qual é esse patógeno, qual é esse tipo de vírus, se de fato é algo que possa agravar, qual que é a conduta do médico? Poxa, pela sintomatologia, pelas análises clínicas que eu tenho agora, eu vou internar esse paciente. Eu vou internar essa criança. Quanto custa esse paciente internado? Será que de fato todos esses pacientes precisam entrar em internamento e trazer essa carga dentro dos hospitais, trazer essa carga de atendimento, que a gente sabe que os pronto-atendimentos ficam superlotados? Se a gente tivesse esses painéis colocados de uma maneira cada vez maior, né, dentro das grandes operadoras, dentro dos grandes hospitais, fazer esse screening, a gente consegue delimitar muito rápido quem precisa de fato internar, quem não precisa, quem pode fazer um acompanhamento em casa. Óbvio, nós temos aí então os outros principais patógenos que a gente entende que tem as condutas, e aí com isso a gente traz um outro painel, que é um painel respiratório que detecta influenza, sincicial e o Covid, o nosso RESP-4X. Por quê? A gente entende que aqui são os principais patógenos que a gente precisa saber. O influenza a gente vai ter um tratamento, o sincicial a gente tem que fazer talvez um acompanhamento mais próximo desses pacientes menores, até mesmo de pacientes idosos, e o coronavírus que hoje, né, graças à vacinação, a gente sabe que está controlado, mas ainda assim a gente precisa ter esse isolamento desses pacientes. Então, dentro dessa nossa solução do DB Express para as infecções respiratórias, a gente tem desde esse painel muito mais completo, que auxilia na tratativa tanto dos médicos e também das famílias, mas também um painel muito mais direcionado, tendo essa resposta rápida para saber o que o médico, o que a instituição de saúde precisa de fato fazer. Agora vamos entrar um pouquinho, Isa, na parte das emergências. Né? O que tem dentro das emergências entra muito para a parte hospitalar, que é onde o DB Express está trazendo a maior diferença, é onde a gente quer fazer o diferente. Tá? Nós temos dentro das linhas de emergência 3 exames. O primeiro deles é um painel de meningite bacteriana. Qual que é a vantagem? Através desse único painel, a gente pode detectar as 3 principais bactérias: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis e Haemophilus influenza. Nós temos como amostra validada para esse painel a amostra de líquor. Por quê? É o sítio-alvo para essa possível infecção, para essa possível meningite. Hoje, uma liquorcultura, a gente sabe que muitas vezes é difícil. Às vezes cresce, às vezes não cresce. Será que de fato nós temos um resultado negativo? Ou talvez a carga viral ali não estava suficiente? O tempo que ficou essa cultura ali, não, vamos deixar mais um pouquinho para ver se isso fica positivo. E aí nesse vai deixando mais um pouquinho, vão passando dias. A vantagem da biologia molecular, a vantagem desse painel, é que a gente vai pegar esses patógenos que estão ali, a gente vai fazer essa extração desse material genético, então a gente consegue de fato ver a presença através do material genético, através da biologia molecular. A gente não depende desse enriquecimento, a gente não depende dessa cultura. Tá? Da mesma maneira como a gente tem bactérias, a gente tem alguns vírus que causam encefalites. Então, além do painel de meningite bacteriana, a gente tem também um painel de encefalites, que são 11 patógenos, desde adenovírus, citomegalovírus, Epstein-Barr, herpes simples 1 e 2, varicela zoster, o pareco, eritro, herpes humano 6 e 7 e enterovírus. E aqui, da mesma maneira como para o painel de meningite nós temos o líquor, nós temos de diferencial, nós temos também sangue.
né? A gente lembra aí ano passado, a gente teve um caso de hepatites misteriosas, né, provavelmente associadas ao adenovírus. A gente entende que muitas vezes o adenovírus é uma infecção respiratória. Não adianta nada a gente fazer uma coleta de amostra respiratória se nós temos um adenovírus possivelmente incriminado com uma infecção hepática. Então essa amostra de sangue, essa gama de amostras permite com que, olha só, um exame que a gente pensa que é voltado para uma encefalites, é esse entendimento que nós temos com o DB Express de ter uma gama de amostras e entender a aplicabilidade dos nossos diagnósticos que podem auxiliar então nessa conduta médica. Além disso, o nosso terceiro exame que também estamos trazendo é um painel de sepse. Hoje a gente entende que sepse, as horas contam, né? Então um paciente que pode estar evoluindo para um quadro séptico precisa de um retorno muito rápido. O que é o nosso painel de sepse, Isa? É um único painel que com uma única amostra a gente consegue detectar 36 patógenos. Quais patógenos? Desde bactérias gram-positivas até bactérias gram-negativas e mesmo fungos. A gente tem visto que esses fungos têm começado a aparecer cada vez mais, até está muito na mídia agora, né, o seriado The Last of Us, todo mundo está falando de fungos. A gente vê os fungos estão começando a ter uma relevância clínica muito maior e a gente precisa investigar. A gente já tem conhecimento então de situações hospitalares onde se faz toda uma busca por bactérias e vírus nesse trato respiratório e não acha, poxa, não dá positivo para bactéria, não dá positivo para vírus, poxa, o que é? Às vezes é um fungo. A gente já tem conhecimento de alguns parceiros nossos que, utilizando esses exames, detectou infecção por cândida. Então a gente precisa trazer isso. Além disso, Isa, além desses 36 patógenos que são extremamente importantes, a gente entende que no que se concerne a sepse, a medicação precisa ser muito bem delimitada. A gente precisa conseguir saber qual é o melhor medicamento, o que isso vai nos garantir de antibiótico terapia. Então dentro desse painel, a gente consegue fazer a liberação de 20 genes de resistências. Desde genes voltados para as bactérias gram-positivas, como as MEC, As e as vancomicinas A e B, bactérias gram-negativas, as beta-lactamases e toda a classe das carbapenemases. Então, olha só, a gente está ganhando um tempo diagnóstico. Dentro da microbiologia tradicional, a gente primeiro precisa fazer esse cultivo, depois tendo essa identificação e esse aumento dessa bactéria, né, desse patógeno, que pode ser, a gente vai para uma parte de antibiograma. E aí a gente acaba perdendo tempo. Hoje a gente precisa de tempo diagnóstico. Tá? E na parte de ganhar tempo diagnóstico para sepse, entra o que nós temos de amostras. Tá? Qual que é o fluxo hoje para sepse? A gente entende que uma definição séptica, a gente realmente precisa de uma hemocultura positiva. Tá? Hoje a gente entende que essa hemocultura leva aí de 12 a 24 horas, pelo menos. A depender do hospital, a gente sabe que tem protocolos que pedem para deixar 2 ou 3 dias para saber se de fato é negativo. E nisso o tempo vai passando, nisso o relógio vai correndo e as chances do paciente diminuem. Hoje a gente tem como gold standard, então, a partir dessa hemocultura positiva, ir para os métodos fenotípicos, tanto da identificação quanto do antibiograma. Em algumas realidades hospitalares a gente entende que já existem metodologias mais automatizadas, a gente consegue esses resultados ali em 4 ou 5 dias, mas existem realidades também que a gente demanda um cultivo mais tradicional. Então a gente vai precisar ali uns 3, 4, 5 dias para a cultura, deixar na estufa, talvez mais uns 3, 4 a 5 dias para a parte do antibiograma, e é isso a gente perde tempo. Hoje temos outras metodologias como o Auditoff que faz uma identificação mais rápida, mas talvez não temos toda a identificação das resistências, então a gente ainda tem esse prazo. E com o nosso painel de sepse a gente está trazendo diferente. Podemos, através dessa hemocultura positiva, vamos colocar aí que a gente levou 24 horas para ter essa hemocultura positiva. Encaminhando as amostras para o DB Express, essa amostra entra em caráter de urgência. E no máximo 24 horas, a gente já tem esse resultado de quais são as bactérias e quais são os possíveis genótipos que levam a essa resistência. Além das amostras alternativas. Além das amostras alternativas, que quais são, Isa? Vamos falar primeiro de lavado broncoalveolar e líquor. Né? A gente entende que um quadro séptico geralmente se inicia para um quadro respiratório ou alguma questão mais sistêmica, mas vamos pensar que nós temos uma infecção neurológica ou um quadro respiratório. Se nós utilizarmos essas amostras, será que a gente consegue? E foi o que a gente fez. A gente validou esse lavado broncoalveolar com a ideia do que vamos tentar identificar esses patógenos nesse sítio antes que a gente tenha realmente uma progressão para um quadro séptico, que é muito mais difícil da gente reverter. Então a gente tem essas amostras validadas de tal forma que a gente ganha esse tempo aí das suas 12 a 24 horas, que seria a positivação da hemocultura. O paciente já está internado, o paciente já está entubado. Poxa, coleta esse lavado broncoalveolar, manda para o DB, a gente processa nesse fluxo de urgência e libera esse laudo. E um outro diferencial, Isa, esses genes de resistência, quando nós temos a liberação do laudo de sepse,
junto quando tem uma detecção de um gene de resistência, nas notas técnicas sai uma indicação de que, poxa, tivemos uma detecção para um gene de resistência X. Isso pode dar um possível genótipo para o antibiótico Y. Considera-se não utilizar. Por quê? A gente precisa deixar essa informação acessível para os médicos. A gente precisa com que eles tenham essa informação mais rápida. A gente não pode fazer com que eles tenham que ir para a literadura, porque ele não pode não ter esse tempo. Então a gente está trazendo isso. Isso é pensando em quadros mais de doença, Isa. Mas a gente entende que dentro de uma rotina hospitalar, a gente tem muitas vezes os pacientes que são transferidos, né? Vamos pensar em custo. Poxa, um paciente que foi transferido de instituição, qual que é a grande preocupação? Qual que é a colonização que ele está trazendo daquela instituição aqui para dentro? O que a gente faz? Isola, porque a gente precisa ter certeza do que é que esse paciente tem, para saber de fato o que ele está trazendo, com quais organismos a gente vai ter que lidar depois. Sim. E hoje nós temos o quê? O SWAB de vigilância. Então os hospitais fazem isso, mas um SWAB de vigilância vai levar em torno de 72 horas para ter esse resultado. O que acontece nessas 72 horas? O paciente está internado, o paciente está isolado. Qual que é o custo do paciente isolado? Ah, depois das 72 horas, ali 48, 72 horas, a gente identificou, tem um enterococo. Vamos colocar ele na enfermaria ou no quarto que tem mais pacientes com enterococos que tem a mesma colonização. Um paciente que estava isolado, será que ele vai realmente de bom grado para uma enfermaria, para um quarto com mais 10, 15, 20 pessoas às vezes? Olha a carga emocional dessa não qualidade diagnóstica que a gente traz para a equipe hospitalar. Ter que lidar com isso, a gente sabe que traz. E aí, cursos de hotelaria e tudo mais. Então, dentro dessa nossa metodologia também, um painel de sepse, a gente validou SWAB retal, para fazer essas metodologias de vigilância, para poder dar uma resposta mais rápida, visando essa diminuição dos custos desse paciente, que ele está isolado, não necessariamente porque ele está com alguma coisa grave, é porque a gente não pode deixar nada grave entrar dentro das nossas instituições. Seja uma KPC, a gente viu tendo problemas, a gente já está vendo na literatura identificações de algumas NDMs, e aí a gente sabe que o tratamento para uma NDM é muito mais difícil, muitas vezes a gente não tem nem classes antibióticas voltadas para isso. Então essa gama de amostras que a gente traz com esse painel de sepse é sempre visando esse ganho de tempo diagnósticos. A gente precisa dar essa celeridade, porque esse ganho de tempo influencia tanto na saúde do paciente quanto na saúde financeira das instituições.